Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio irá anunciar o seu casamento com Mariana para todos os filhos. O problema é que a moça dirá que perdeu os documentos pessoais para registro em cartório. João Pedro, que até então era apaixonado pela moça, começa a desconfiar que ela esconde um forte segredo. Zinha comemora que o rapaz está abrindo os olhos e coloca em prática um plano genial para descobrir quem Mariana é de verdade. Mariana faz de tudo para que a notícia do seu casamento não se espalhe, mas na hora que a cerimônia começa, ela dá de cara com uma das maiores surpresas de sua vida. Egídio vai aparecer pela primeira vez na novela e vai gritar: "Pare esse casamento! Eu sou o marido da Mariana! E ela não pode se casar!" José Inocêncio fica de olhos arregalados e Mariana desesperada. Egídio continua: "Quando eu contar o segredo que a Mariana esconde, o coronel aí não vai querer ver ela nem pintada de ouro." Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando José Inocêncio reunir os seus filhos junto com Mariana para fazer um grande anúncio. "Como vocês sabem, eu me afeiçoei a Mariana desde que ela chegou, e ela também se afeiçoou a mim. O pai de vocês, depois dessa viuvez, vivendo a saudade da mãe de vocês, resolveu mudar de vida." José Bento pergunta: "O que o painho tá querendo dizer?" João Pedro segura a raiva que sente e José Inocêncio responde: "Eu tô querendo dizer que eu vou me casar mais a Mariana. Inclusive, já mandei dar entrada na documentação. Agora só falta enviar a certidão da Mariana pro cartório." Todos os rapazes ficam em choque com o anúncio. João Pedro não segura sua raiva, mas tenta não dizer nada. José Bento e José Augusto também ficam chocados, e José Venâncio diz: "Parabéns, meu pai. Eu desejo que o senhor seja muito feliz." Apreensiva com o que acabou de escutar, Mariana diz: "Eu tive um probleminha com a minha certidão. Não dá pra gente casar sem ela?" Nesse instante, todos se encaram confusos, sem dizer nada. E interessado, José Bento diz: "Ué, claro que não. Precisa da certidão. É só tirar outra." Mariana o interrompe e fala: "Imagina, nunca que eu quero dar esse trabalho pra ninguém." José Inocêncio diz: "Mas isso não é trabalho nenhum pra gente, Mariana. Vamos fazer tudo certinho." Mariana continua apreensivo. E curioso, João Pedro questiona consigo mesmo: "Ué, mas por que isso? Parece até que ela tá tentando esconder o documento da gente." Mariana pensa mais um pouco e fala: "Deixa que eu vou procurar certinho e tento ver se eu arrumo até o dia do casamento." José Bento diz: "Pai, o senhor só não se esqueça de dividir os bens de manhinha antes de se casar." Inácia aparece e fala: "A Maria Santa era dona de metade de tudo." Mariana não diz nada e fica mais retraída ainda. Desconfiado, João Pedro cochicha: "Isso tá muito esquisito. Esse jeito da Mariana. Muito estranho." José Inocêncio avisa que deseja fazer a cerimônia às pressas para se casar logo com Mariana e resolver tudo de uma vez. Quando o jantar acaba, João Pedro vai atrás de Inácia na cozinha e pergunta: "A senhora não achou esquisito o jeito que a Mariana ficou quando perdiram a certidão dela? A impressão que dá é que ela tá escondendo alguma coisa." Inácia questiona: "E só agora você percebeu isso, João Pedro? Desde que essa moça colocou os pés aqui nessa casa, eu percebi que ela tá escondendo alguma coisa. Deve ter sido ela que colocou na cabeça do seu pai pra fazer o casamento às pressas desse jeito." De repente, Mariana entra no local e os dois ficam em silêncio. A mocinha se aproxima deles e diz: "Eu sei que tudo isso parece um pouco estranho, mas fiquem tranquilos, porque nada vai mudar nessa casa. E eu queria fazer um pedido: não comentar com ninguém sobre o casamento." João Pedro estranha e questiona: "Como assim não contar a ninguém? É segredo?" Inácia diz: "O patrão sempre gostou de coisa grande. No casamento dele com a Maria Santa, a cidade toda apareceu em peso. Do jeito que ele gosta." Mariana a interrompe e diz: Só que a Maria Santa não está mais aqui. Eu conversei com o Zé e a gente quer fazer a cerimônia mais fechada mesmo, só pra família e os mais próximos. Então, por favor, não comentem, porque eu não quero que a notícia se espalhe pela região." Mariana sai andando, e mais preocupado do que já estava, João Pedro diz: "Isso tá mais esquisito ainda. Se antes eu desconfiava que a Mariana escondia alguma coisa, agora eu tenho certeza." João Pedro sai andando, e instantes depois, encontra Zinha e desabafa sobre tudo o que aconteceu. Feliz, a moça comemora: "Finalmente você tá abrindo seus olhos e enxergando as coisas do jeito que elas são, João Pedro. Finalmente. Eu sempre avisei que tinha alguma coisa errada, mas você nunca que quis me escutar." João Pedro diz: "Não vim aqui pra você me dar liçãozinha." A moça responde: "Eu sei, mas eu tenho uma ideia. Confia em mim que eu já sei o que vamos fazer."
João Pedro se interessa e pergunta: que ideia? Zinha responde: a Mariana disse que não quer que a notícia do casamento se espalhe pela região. Deve existir algum motivo para isso, com certeza. Algum segredo que ela tá guardando. Ou alguma pessoa que não pode saber sobre o casamento dela. João Pedro diz: foi isso que eu pensei. Zinha continua: a gente vai espalhar a notícia do casamento na internet. Vamos divulgar para o máximo de pessoas possível e descobrir o que ela tá tentando esconder. João Pedro se empolga mais ainda e fala: é isso. Até que eu gostei da sua ideia, Zinha. Vamos colocar na internet e esperar para ver o que vai acontecer. João Pedro continua conversando com a filha de Jupará e acerta os detalhes do plano. Enquanto isso, o tempo continua passando e José Inocêncio corre para organizar os preparativos do casamento às pressas. Momentos se passam até que o grande dia finalmente chega e diversos convidados aparecem no local da cerimônia. Enquanto isso, em outro canto, Mariana se ajeita e diz a si mesma: quem diria, hein? Até ontem eu não tinha nem onde ficar. Agora tô me tornando a mulher do José Inocêncio. Só espero que eles continuem desse jeito que estão, sem desconfiar de nada. Porque essa história de documentos pode trazer o passado à tona. E isso não pode acontecer. Mariana continua se ajeitando. Inácia passa por perto, arregala os olhos e começa a ter um mau pressentimento. A empregada se afasta do quarto em que a noiva está, se aproxima do local da cerimônia e vê José Inocêncio recebendo os convidados. O Padre Santo se aproxima do noivo e diz: eu sei que eu falei pro senhor seguir com a sua vida, amigo Zé Inocêncio. Mas por acaso, você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Não desconfia de que a Mariana possa esconder algo ainda? O noivo responde: tudo o que eu tinha para descobrir sobre a Mariana, eu já descobri, padre. Eu tô feliz por demais que eu tô me casando outra vez. Nunca achei que fosse acontecer. José Bento, José Augusto e José Venâncio aparecem juntos e também cumprimentam todos os convidados. Del Cassiano chega junto com Morena e pergunta: você viu o João Pedro em algum lugar? Será que ele não vai dar as caras no casamento do pai? Morena responde: eu entendo se ele não aparecer. Depois de tudo o que o próprio fez, eu apoio qualquer decisão que o nosso menino for tomar, Del Cassiano. Nesse instante, João Pedro aparece chegando com Zinha e pergunta: e aí, você acha que deu certo? Zinha responde: eu vi que a nossa publicação atingiu a região toda já. Agora a gente espera para ver o que vai acontecer. Inácia chega para falar com o patrão e, preocupada, diz: seu Zé Inocêncio, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô com um pressentimento muito ruim com esse casamento. Irritado, Zé Inocêncio a interrompe e manda: vira essa boca pra lá, Inácia. Eu não quero esse tipo de conversa aqui no meu casamento. Hoje eu só quero alegria. Ouviu bem? Outra vez, Inácia insiste para alertar o seu patrão, até que, de repente, uma música começa a tocar e Mariana entra vestida de noiva. Todos os convidados ficam em pé para receber a noiva e José Inocêncio aparece com o queixo caído diante de tanta beleza. Os dois se encontram no altar e não demora muito até que a cerimônia começa. Instantes depois, o Padre Santo pergunta: Dona Mariana, aceita as mãos de José Inocêncio como seu legítimo esposo, para amar e respeitar até o fim? Mariana se prepara para responder sim, quando de repente, um homem entra no local e grita: parem esse casamento, agora mesmo! Todos tomam um susto enorme com o jeito que ele chega na igreja, e não demora muito até que eles começam a se encarar. Confuso, Zé Bento pergunta: você conhece esse sujeito que entrou aqui? Já viu ele antes? Bento responde: não, nunca vi. Inácia arregala os olhos e fala: eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Mariana reconhece o homem e entra em choque na mesma hora. Desesperada, a noiva começa a tremer de medo e, confuso, José Inocêncio pergunta: o que tá acontecendo aqui? Mariana, quem é esse sujeito que parou o casamento? Você conhece ele? Incrédula, Mariana continua sem conseguir responder. Zinha se aproxima de João Pedro e, feliz da vida, comenta: eu disse que o nosso plano ia dar certo, não disse? Agora a gente vai descobrir por que a Mariana não queria deixar a notícia do casamento se espalhar pela região. João Pedro comenta: alguma coisa tá me dizendo que algo vai acontecer, Zinha. José Inocêncio se aproxima do sujeito e, nervoso, questiona: quem é você? O que você tá fazendo aqui? O homem responde: meu nome é Egídio, e você vai me agradecer por estar aqui. Mais desesperada do que já estava, a noiva se aproxima do homem e pede: por favor, Egídio, não fale nada. Volte. Vai embora daqui. Vamos voltar, Zé. Vamos continuar o casamento. Zé Inocêncio a interrompe e fala:
Agora eu quero saber quem é esse homem e o que ele tá falando. Outra vez, Mariana tenta impedir que Egídio não fale mais nada, mas não consegue. João Pedro, Zinha e os outros convidados se aproximam para escutar, e o homem conta. Eu sou o marido da Mariana. Ela não pode se casar, porque já é casada. Nesse instante, o murmúrio entre todos fica mais forte ainda, e Mariana percebe que foi desmascarada. João Pedro, Inácia e todos não acreditam no que escutam, e furioso, Zé Inocêncio questiona. Que conversa é essa? Egídio responde. Não é conversa nenhuma. Aposto que ela te chamava de painho também. Ela é assim. Faz os homens caírem na conversa dela. Depois tira todo o dinheiro do marido e some no mundo. Ainda bem que eu te alertei a tempo. Todos encaram Mariana. E desesperada, ela percebe que não tem mais como mentir. Em pânico, ela diz. Eu posso explicar. Furioso, Zé Inocêncio fala. Você não precisa explicar mais nada. Só suma da minha frente. Bem que eu sentia que você era mais uma de tocaia do seu avô pra mim. Mariana continua desesperada. João Pedro e Zinha a puxam pelo braço e a levam para a parte de fora. Arrependido, José Inocêncio pede perdão a João Pedro e agradece pelo que ele e Zinha fizeram. Você acha que o João Pedro deveria perdoar o seu pai? Você acha que a Mariana combina mais com o José Inocêncio ou com o João Pedro? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.